boa tarde, bem-vindos a mais uma Quid Juris, uma rúbrica da Human Resources que tem por objetivo esclarecer alguns temas da lei laboral. Continuamos a analisar as alterações ao Código Laboral que vão entrar em vigor dia 1 de maio, a maioria delas. E tenho aqui comigo a Madalena Caldeira, sócia contratada da Abra Advogados. Obrigada, Madalena, pela presença aqui hoje. Para nos ajudar aqui a esclarecer alguns temas. A Abra já teve uma sessão em março sobre várias alterações que estão previstas ao Código do Trabalho, mas como são muitas, arranjámos aqui estas sessões para tentar esclarecer mais alguns temas e hoje o nosso foco é os regimes contributivos da Segurança Social. E começo por pedir por nos explicar o que mudou nas recentes alterações ao Código do Trabalho em matéria do Código Contributivo, assim, traços gerais. Muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto colaborar convosco. O que é que mudou? Muito pouca coisa, infelizmente. Tivemos duas muito pequenas alterações ao Código Contributivo. Na verdade, são dois ajustes que vêm na senda daquilo que foi uma intenção declarada do Governo. Vou dizer do legislador, porque o Governo parece que estou aqui a politizar aqui o legislador e eu não quero fazer isso. Não. Do nosso legislador de combater o trabalho não declarado, e isso foi uma intenção expressa, e que são duas, pelo menos eu vou destacar essas duas, que são, por um lado, uma alteração ao artigo 29 do Código, é um artigo que fala da comunicação da admissão dos trabalhadores. E, essencialmente, aquilo que o artigo já dizia é que há uma obrigação das entidades empregadoras comunicarem a admissão dos trabalhadores e, quando não o fazem, havia uma presunção. A lei dizia, quando eu não faço, presume-se que comunicou, e a lei dizia, nos 6 meses anteriores à data em que se verificava o incumprimento. E agora vem dizer no ano anterior à data em que se verificou o incumprimento. Claro que isto é uma presunção, ou seja, a lei diz, eu presumo que é assim, mas admite-se a prova em contrário. Prova em contrário, ou seja, ou que foi há mais tempo, ou que foi há menos tempo. Não é? Esta foi uma alteração. Outra alteração foi um aditamento ao Código, no artigo 33A, e que tem a ver com o quê? As entidades empregadoras têm a obrigação, quando contratam trabalhadores estrangeiros, têm uma obrigação acessória de comunicar essa contratação à Autoridade para as Condições de Trabalho, à ACT. Fazem-no online, há um formulário que também é online e, portanto, têm que ir lá, preencher o formulário, submeter aquilo. O que é que acontece? E isto acontece não apenas em relação àquelas entidades que não declaram trabalhadores, mas mesmo em relação a entidades que declaram, que registam e não fazem. Não fazem porque ou se esquecem ou porque não sabem. E, portanto, não cumprem esta obrigação acessória. Isso, obviamente, constitui contraordenação, dá origem a coima e, basicamente, o que o Código vem dizer é, agora, quando as entidades registram o trabalhador junto à Segurança Social, a Segurança Social vai informar a ACT. E, portanto, mais facilmente, as entidades vão ser notificadas do auto de notícia e, portanto, de que vão ter ali a sua coima para pagar. E, essencialmente, isto foram as grandes alterações que o nosso legislador veio fazer ao Código Contributivo e infelizmente, não é? Teve 2 anos, desde que começou até que acabou este processo todo, que só vai entrar em vigor a 1 de maio, estávamos à espera disto há imenso tempo, e foi isto. Compreendo pelas suas palavras que é curto, não é? Portanto, a expectativa seria maior, até pela experiência daquilo que têm com os vossos clientes, com aquilo que vos pedem, com aquilo que são as necessidades deles. Sim. O que é que acha que ficou de fora e que devia estar? Olha, eu já expressei isso até noutras ocasiões, que eu acho que esta revisão ao Código foi uma oportunidade perdida para se reverem outros aspectos em que há regulamentação que está em falta. Acho que o nosso legislador não olha para o sistema como um todo, vai fazendo remendos um bocadinho aqui e um bocadinho ali. Uma dessas situações, e eu vou falar desta porque é uma coisa recente, é, por exemplo, visto para os nómadas digitais, não é? Que foi
uma figura, vou-lhe chamar assim, criada em novembro de 2022, portanto, foi um visto recente, que veio acompanhar uma tendência recente também, global, na Europa, não é? E que é a de lançar um visto para aqueles trabalhadores que pretendem trabalhar remotamente em Portugal. É um visto que é destinado a trabalhadores fora da União Europeia e do espaço Schengen, e que atribui dois tipos, vamos dizer assim, de estada temporária. Uma residência temporária de 4 meses, que depois pode ser convertida em autorização para residência, que pode ir até 2 anos, é o máximo, ou uma estada temporária de 1 ano, que pode ser renovada por igual período. Portanto, em qualquer dos casos, são situações de estada curta, não é? Lá está, é nómada digital, a ideia é essa. São pessoas que vêm cá trabalhar remotamente, o conceito é esse. Pronto. Podem ser trabalhadores dependentes, podem ser prestadores de serviços, têm que cumprir determinados requisitos, mas é um visto de trabalho. Portanto, o pressuposto base é esse, eles vêm para cá trabalhar. E obviamente que quando se legisla sobre isto e quando eu crio esta figura, eu não posso abstrair disso. E trabalhar significa que ele vem para cá e, portanto, eu tenho que ter isso em consideração, não é? Eu tenho que saber, bom, então como é que eu vou coordenar isto com aquilo que é a lei que existe em Portugal sobre trabalho e depois como eu vou trabalhar o código contributivo, porque eu trabalho, gero um rendimento, infelizmente ele é tributado, era bom que não fosse, mas e com legislação fiscal. E o nosso legislador não fez isso. O nosso legislador fez esta figura e pronto, e eventualmente ela sobrevive ou não, não é? Porque nós não temos, até à data, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não nos deu dados sobre quantos vistos destes é que foram ou não foram atribuídos, mas nós sabemos que há, de facto, uma série de questões que a atribuição destes vistos pode levantar, não é? E isso faz com que as empresas eventualmente não avancem para usar por causa das questões legais associadas? Não... Pode fazer com que a incerteza, não é, faça com que empresas e trabalhadores se retraiam na vinda para Portugal. Ou seja, eu preciso de saber o quê? Eu preciso de saber, bom, eu vou para Portugal, que legislação laboral é que se vai aplicar? Eu sei que, em princípio, vou para Portugal, estou a trabalhar em Portugal, vai-se aplicar a lei portuguesa. Mas, quer dizer, eu vou por um período curto. Isto é sempre assim, não é sempre assim? Claro, as partes podem escolher a legislação, mas depois pode haver regras imperativas. Se calhar fazia sentido haver aqui algum tipo de regulamentação logo para precaver determinado tipo de situações. As questões fiscais, não é? Nós sabemos que nós temos em Portugal regimes fiscais que são chamariz para este tipo de pessoas, o regime dos residentes não habituais, claro. Mas esse regime está feito para pessoas que, em princípio, vão estar em Portugal por mais tempo. Não quer dizer que não possam ser aplicados a estes. Está bem, mas se calhar fazia sentido que a nossa lei tivesse isso em mente, não é? E tivesse feito aqui algum tipo de ajuste. Até porque, se estas pessoas vierem para Portugal e forem qualificados como residentes fiscais em Portugal, isso significa que vão ser tributados em Portugal por todos os seus rendimentos. E isso pode ser relevante, pode ser importante para a sua decisão de vir ou não vir. E mais, do ponto de vista do empregador, não é indiferente saber, por exemplo, isto vai ou não vai despoltar a qualificação da existência de um estabelecimento estável em Portugal. Isto é, o empregador, a empresa estrangeira, pode vir a ser tributada em Portugal, sim ou não? E não é indiferente, porque lá está, o outro coitado vem para cá temporariamente, vem numa... Até porque os nossos impostos são consideravelmente diferentes dos que existem noutros... Os nossos impostos são consideravelmente diferentes, não é? Por isso, não era indiferente ter isto em conta. As questões relacionadas
com a Segurança Social, não é? Porque, em princípio, um trabalhador que está a trabalhar em Portugal paga a Segurança Social em Portugal. Eu chamo uma coisa que se chama o princípio do território, que é eu pago Segurança Social onde trabalho. Pronto, esta é a lógica. E a nossa lei também diz isso, não é? E, portanto, em princípio, eles pagam cá. Depois, é preciso não esquecer que estamos a falar de cidadãos fora da União Europeia. Logo, eu não vou aplicar as regras de coordenação sobre segurança social que existem na União Europeia. E eu tenho poucos acordos bilaterais sobre segurança social. O que significa que eu posso ter situações de dupla contribuição. E dupla contribuição que eu não consigo resolver e que não trazem nenhum benefício para esta pessoa, não é? Então, como é que eu vou resolver? Não é? Depois, vamos imaginar que eu nem tenho situações de dupla contribuição. É uma dor de cabeça muito grande para uma empresa estrangeira registar-se em Portugal para dar cumprimento às obrigações que tem que cumprir em Portugal como empregador estrangeiro para pagar as contribuições em Portugal. Até porque hoje a Segurança Social diz que é de uma maneira, passado 2 meses diz que é de outra e diz no guia. Isto não há um regulamento, não. Por isso, quer dizer, todas estas coisas são coisas que podem desincentivar a procura deste tipo de vistos, não é? É assim, não são questões novas. Isto são questões relacionadas com a mobilidade de trabalhadores. É certo. A questão é, isto é uma mobilidade especial. É uma mobilidade curta, temporária, por definição, que tem a ver com o tipo de funções destas pessoas, não é? E nós queremos atraí-los. Não é possível criar isto e não revisitar, não repensar estes regimes. É só isso, percebe? E nós tivemos a mão no Código do Trabalho. Nós tivemos a mão no Código Contributivo. Nós tivemos a mão nisto. Perdeu-se uma oportunidade boa para adaptar. Sim. Até porque esta questão dos nómadas, enfim, já vem pelo menos há 3 anos, não é? Pelo menos, percebe? E eu tenho pena disso. E este é só um dos exemplos. Eu tinha dado no outro dia o exemplo das despesas de teletrabalho, não é? Que, o Código as alterações vão entrar em vigor a 1 de maio. Vamos ter aqui um mês para esperar que eles, entretanto, ajustem as DMR, não sei o quê. Vamos ver, lá está. Portanto, ficou aqui uma série de problemas por resolver. E as empresas, como é que vão navegando neste... Porque acabam por consistentemente não ser, parece que não são ouvidas, não é? As suas necessidades acabam por... As empresas não são ouvidas. As empresas estrangeiras têm muita dificuldade, eu confesso. Nós temos muitos clientes estrangeiros que às vezes nos perguntam a questão dos nómadas digitais, que não conseguem, de facto, perceber. Nós, no outro dia, havia uns que nos perguntavam, mas especificamente em relação ao registro da Segurança Social, só para ter a noção, mas quanto tempo é que isso leva? E nós dissemos, às vezes leva 1 mês, mas pode levar 2 ou 3. Eles disseram, mas se ele vai aí por 4 meses, perde-se, deixa lá, não vale a pena. Não é? É difícil, até para nós, às vezes, darmos essa resposta. É preciso agilizar e é preciso que o nosso legislador compreenda de uma vez por todas. E no dia 28 de março, uma das coisas que era dito era um bocadinho isso, não é? Que é, o legislador ainda não conseguiu ver isto como um sistema. Isto não funciona assim, isto tem que funcionar, é um bolo, não é? E enquanto não olhar para isto como um bolo, não vamos conseguir dar uma resposta articulada que funcione. E o que é que se pode ser feito agora, sendo que as alterações, enfim, foram imensas e perderam-se várias oportunidades, como já tem sido. Agora, vão ser para tempo, não é? Vão ter que pegar outra vez. Vão ter que fazer, não é? Vão ter que fazer sob pena de... Há quem defenda que a realidade que a lei anda atrás da realidade, que tem que anda. Mas o que eu acho que vai acontecer aqui... Já está muito atrás, se calhar, não é? Já está muito atrás. O que eu acho que vai acontecer aqui é, das duas uma, ou de facto pegam nisto, mas como deve ser, de uma vez por todas,
e olham e fazem aqui alguns ajustes, ou o que nós vamos ter é a clandestinidade destes nómadas digitais. E aí o propósito que estava na gênese das alterações acaba por ficar completamente... Sim, não vai. Então se forem chamados freelancers, não é? Que estão isentos de pagamento de segurança social durante um ano, ao abrigo do regime dos trabalhadores independentes. São trabalhadores lá fora, vêm, pedem o visto, nós não os vamos nem ver. Muito bem. É o que temos. Obrigada, Madalena, Obrigada eu. pelos seus esclarecimentos. Obrigada também, até breve.